Havia um motorista apressado, desses que acham que a vida é sempre mais urgente do que qualquer outro ser vivo. Numa noite chuvosa, ele viu um cachorro atravessar a estrada, mas não freou. Apenas sentiu o impacto, acelerou mais forte e convenceu a si mesmo de que não havia tempo para voltar. Mas dias depois, quando o passado parecia enterrado, ele ouviu arranhões na porta de casa. E ao abri-la, seu coração quase parou. O mesmo cachorro atropelado estava ali, sujo, mancando, com os olhos queimando de dor e trazendo algo na boca que faria o motorista cair de joelhos, incapaz de entender como um animal ferido podia carregar tamanha mensagem. E é agora que você vai descobrir o que ele estava tentando entregar. A chuva caía como se o céu tivesse decidido lavar a cidade inteira, derramando sobre o asfalto um brilho prateado que refletia cada farol, cada sombra e cada decisão apressada de quem dirigia pela estrada estreita e sinuosa. Daniel, um motorista de 30 e poucos anos, voltava para casa depois de mais um turno exaustivo como entregador noturno. Seu uniforme ainda exalava cheiro de gasolina misturado com café velho, e sua mente rodopiava num turbilhão de contas, prazos, atrasos e frustrações. Ele não era um homem mau, apenas alguém que aprendera ao longo dos anos a endurecer o coração como forma de defesa contra um mundo que parecia sempre pronto para esmagá-lo. Naquela noite, porém, algo estava prestes a quebrar a crosta emocional que ele havia criado para si mesmo. A estrada estava escura, úmida e deserta, exceto por alguns lampiões piscando ao longe, como se mal conseguissem manter-se acesos sob o peso do temporal. Daniel acelerava, ansioso para chegar em casa, despir-se do cansaço e silenciar o barulho interno que o acompanhava o tempo todo. Então, no exato momento em que uma curva revelava um trecho mais largo da pista, algo atravessou rápido demais para ele processar. Um vulto marrom, arfando, escorregando pelas poças de água. Um cachorro, magro, de costelas aparentes, com os olhos arregalados em puro pânico. Daniel viu, reconheceu, mas não reagiu. Ou melhor, reagiu tarde demais. O impacto ressoou no carro como uma pancada seca, imediatamente seguido pelo guincho desesperado do animal. O coração dele bateu mais forte, mas seus dedos apertaram o volante com força, como se aquilo fosse calar a culpa imediatamente. Não posso parar agora, não posso. Já é tarde e eu... Ele acelerou, não olhou pelo retrovisor, não respirou fundo. Apenas seguiu, tentando calar a própria consciência. Mas por mais que tentasse se convencer de que não viu direito, de que talvez não fosse um cachorro, de que talvez tivesse sido apenas um galho ou uma sombra equivocada, a verdade tinha peso, forma e cheiro, e ainda escorria pela beira da estrada enquanto ele fugia. Em algum canto daquela noite, o cachorro gemia, e Daniel ignorou. Ao chegar em casa, tentou seguir sua rotina como se a estrada não tivesse sido marcada pelo corpo de um inocente. Tirou os sapatos, jogou a mochila num canto, abriu a geladeira e encarou o vazio que residia lá dentro. Ligou a televisão apenas para ter barulho, mas nada preenchia o silêncio interno que o acompanhara desde o impacto. Quando finalmente se deitou, o som do guincho ecoou em sua memória como se estivesse preso a ele. Um eco de algo imperdoável. E enquanto tentava dormir, uma pergunta começou a roer sua mente. Será que ele sobreviveu? Mas mesmo que tivesse sobrevivido, o que aquilo mudaria para ele? Afinal, Daniel sempre acreditou que destino de animal de rua era sofrer, fugir, sobreviver ao acaso. Não pensava que um cachorro fosse capaz de mudar sua vida. Mas ele estava terrivelmente enganado. Pois em algum lugar da mata ao lado da estrada, entre lama, dor e um instinto de sobrevivência inexplicável, o cachorro não apenas estava vivo, como guardava consigo algo de Daniel. Algo que ele jamais imaginaria reencontrar.
E aquela noite, que parecia apenas mais uma de suas rotinas cansadas, seria lembrada para sempre como o dia em que tudo começou a desmoronar. Porque quando um ser humano vira as costas para a própria culpa, o destino encontra maneiras muito estranhas de fazê-lo encará-la novamente. Às vezes pelas patas, pelo olhar ou pela boca de um animal ferido que se recusa a desistir. O silêncio dentro do carro parecia maior que o próprio mundo enquanto Daniel dirigia, como se o impacto que ouvira horas antes estivesse preso entre suas costelas, reverberando em cada batida do coração. Não importava o quanto tentasse acelerar, não importava o quanto buscasse no horizonte algum escape emocional. Ele sabia que a estrada não tinha culpa, mas carregava o peso daquela noite como se ela própria estivesse testemunhando a covardia que ele tentava esconder até de si mesmo. O som seco do atropelamento voltava sempre, insistente, quase cruel, como se ecoasse dentro do carro, dentro da mente, dentro de tudo que ele acreditava ser. Era um ruído pequeno, um estalo rápido, mas capaz de abrir uma fissura profunda na consciência de qualquer pessoa que ainda guardasse um mínimo de humanidade. E Daniel guardava, e era justamente isso que mais o atormentava. Quando chegou em casa, sentiu como se o mundo estivesse fora do lugar, como se cada objeto na sala estivesse observando-o, silencioso, julgando a escolha que fizera quando decidiu não parar. Trancou a porta com uma rapidez quase automática, como se tentasse impedir que a culpa entrasse junto, mas ela já estava lá, instalada nos seus ombros como um peso que multiplicava a própria respiração. Sentou-se no sofá sem ligar a televisão, sem buscar distração alguma, porque sabia que nada abafaria aquela sensação esmagadora. Aquele cachorro, um animal que ele nem conhecia, parecia ter atravessado não apenas a frente do carro, mas atravessado sua alma, deixando para trás não apenas um ferimento físico, mas um rastro emocional que Daniel não sabia como apagar. Ele sempre fora o tipo de homem que dizia a si mesmo que faria o certo, que não desviaria de responsabilidades, que enfrentaria problemas de frente. Mas naquela noite ele fugiu, e não havia desculpa que o convencesse do contrário. A estrada era estreita? Sim. Era escuro? Sim. Mas no fundo, nada disso importava, porque a verdade nua e crua era que ele não quis lidar com aquilo. Ele temeu o cenário, temeu a dor, temeu ver de perto as consequências de um ato involuntário. E ao fugir, não apenas abandonou o cachorro, abandonou a imagem que tinha de si mesmo. No dia seguinte, o sol brilhou como se zombasse da noite anterior, trazendo uma normalidade irritante para alguém que mal havia dormido. Daniel se arrastou até o carro, mas a cada passo parecia sentir a mesma pergunta queimando por dentro. Por que eu não parei? Subiu no veículo e durante todo o trajeto para o trabalho, seus olhos fugiam para o acostamento, buscando desesperadamente qualquer sinal do corpo, qualquer vestígio do animal, qualquer pista que lhe dissesse que aquilo havia acabado. Mas a estrada permanecia vazia, silenciosa, impassível, como se tivesse decidido engolir toda a cena para si. E foi nesse vazio que a mente dele começou a trabalhar contra ele. A cada curva, era como se enxergasse novamente o momento exato do atropelamento. O vulto pequeno atravessando a pista, o som agudo, a reação tardia. E no meio desse looping cruel, surgia outra memória, enterrada há anos. O cachorro da infância dele, Golias, um vira-lata que dormia encostado nos pés da cama e que um dia fugiu durante uma tempestade, nunca mais retornando. Daniel lembrou do desespero que sentiu, da sensação de impotência, da dor silenciosa de imaginar o pior. E agora, tudo aquilo voltava, porque era impossível não traçar um paralelo entre o cachorro perdido de tantos anos atrás e o cachorro que ele deixara na estrada na noite anterior. Essa lembrança abriu uma ferida que ele nem sabia que ainda existia. Chegando ao trabalho,
tudo parecia distante demais. As vozes dos colegas soavam abafadas, como se viessem de um mundo paralelo. Os papéis, o computador, as demandas, nada parecia ter importância diante do que atormentava sua mente. Ele tentava focar, mas o pensamento teimava em retornar sempre ao mesmo ponto. E se ele ainda estiver vivo? E se ninguém o encontrou? E se ele estiver sofrendo porque eu simplesmente segui em frente? Essas perguntas vinham como golpes invisíveis, repetidos, constantes, impossíveis de ignorar. Era como se a culpa lhe puxasse pela camisa o tempo todo. Nos dias seguintes, Daniel desenvolveu um hábito que ele mesmo não conseguia explicar racionalmente. Toda vez que passava por aquela estrada, diminuía a velocidade, observando atentamente cada canto, cada curva, cada sombra. Era quase uma obsessão, uma necessidade emocional de ter a certeza de que tudo havia terminado, mesmo que essa certeza nunca viesse. E no fundo, havia algo ainda mais estranho. A sensação indiferenciável de que aquilo não tinha sido um simples atropelamento. Era como se existisse um fio invisível conectando ele e o animal, como se aquela noite tivesse iniciado algo que ele ainda não compreendia, mas que parecia puxá-lo em direção a uma verdade que aguardava mais adiante. E Daniel estava certo em sentir isso, porque o que ele acreditava ter deixado para trás na estrada não havia terminado ali. Algo estava se movendo, silenciosamente, em direção a ele. Algo que desafiaria sua lógica, seus conceitos, sua paz e, acima de tudo, sua capacidade de lidar com consequências que ele jamais imaginou que retornariam. Não daquela forma, não daquela criatura, não com aquilo que ela carregaria entre os dentes. Os dias que se seguiram se arrastaram como uma sequência de horas cinzentas que Daniel não conseguia diferenciar, porque tudo nele parecia preso numa espécie de neblina emocional que tornava as manhãs mais pesadas e as noites mais longas. E nesse estado quase autômato, ele tentava seguir sua rotina. Mas a verdade é que cada movimento parecia desacompanhado de alma, como se tivesse deixado uma parte de si naquela estrada escura no momento em que decidiu não parar. E embora tentasse se convencer de que aquilo havia sido apenas um acidente, seu subconsciente insistia em lembrá-lo de que covardia também é uma escolha. E essa escolha, agora, o perseguia de formas que iam muito além da culpa racional. Mas nada o prepararia para o que começou a acontecer numa tarde de quinta-feira, quando ele retornava do trabalho, exausto, e encontrou algo estranho na porta de casa. Marcas de patas, pequenas, desorganizadas, como se um animal tivesse circulado ali durante algum tempo, e isso imediatamente despertou uma sensação desconfortável em seu peito. Uma sensação que era quase medo, quase pressentimento, quase um aviso de que algo estava se aproximando. Ele hesitou antes de abrir a porta, como se temesse encontrar ali dentro alguém esperando por ele. Mas a casa estava vazia. Porém, durante toda aquela noite, Daniel teve a sensação de estar sendo observado, como se uma presença silenciosa rondasse a área da casa. E o som ocasional de algo arranhando o portão fez seu estômago se contrair, embora ele tentasse ignorar, se dizendo que provavelmente era apenas um gato de rua, um animal qualquer buscando abrigo. No entanto, ao amanhecer, quando abriu a porta para seguir ao trabalho, Daniel congelou no mesmo instante. Lá estava um cachorro, sentado diante do portão, encarando-o com olhos que não pareciam os de um animal comum. Olhos que carregavam uma profundidade estranha, quase humana, como se o acusassem e, ao mesmo tempo, esperassem algo dele. E foi impossível não notar que aquele era o mesmo cachorro que ele havia atropelado dias atrás, com o pelo sujo, marcado, mas claramente vivo. E esse choque
Percorreu seu corpo como uma descarga elétrica paralisa, mas o que mais o aterrou não foi o retorno em si, e sim o fato de que o animal segurava algo entre os dentes, algo pequeno, retangular, parcialmente sujo de terra e arranhado, como se tivesse sido encontrado em algum lugar distante. Daniel sentiu o coração disparar de pavor e culpa, porque nada naquela cena fazia sentido. O cachorro estava ali, diante dele, encarando-o com uma firmeza silenciosa, segurando aquilo como se estivesse trazendo uma mensagem, uma cobrança, talvez até uma revelação. E enquanto Daniel tentava encontrar coragem para se aproximar, percebeu algo ainda pior. O animal não parecia estar ali por acaso, nem movido por instinto, mas sim guiado por um propósito claro, quase consciente, como se estivesse exigindo que Daniel encarasse as consequências de algo muito maior do que o atropelamento em si. E naquele momento, diante daquele olhar fixo e da presença inegavelmente simbólica do objeto na boca do cachorro, Daniel entendeu que sua vida estava prestes a se partir em duas. A parte antes daquele encontro e a parte depois do que ele estava prestes a descobrir. Daniel ficou parado por longos segundos, imóvel como uma estátua imperfeita moldada pelo medo, pela vergonha e por um arrependimento tão denso que parecia pesar sobre seus ombros como sacos de areia molhada. Porque aquela cena diante dele, o cachorro ferido, sujo, firme, vivo, encarando-o com uma mistura impossível de dor e lealdade, era algo que ele jamais poderia ter imaginado, nem no mais absurdo dos pesadelos. E o pior era o objeto na boca do animal. Aquele retângulo sujo que parecia guardar não apenas sujeira e arranhões, mas também um significado que Daniel não compreendia, mas já temia profundamente. Ainda assim, ele deu um passo hesitante e depois outro, como se estivesse se aproximando de uma ferida aberta que ele mesmo havia causado e que agora exigia ser vista de perto, porque ignorá-la já não era mais possível, e cada passo que dava parecia arrancar um pedaço de sua culpa e expô-la à luz bruta da realidade. Quando chegou perto o suficiente para sentir o cheiro do cachorro, um cheiro de rua, de sangue seco, de sobrevivência, percebeu que o animal não recuava, não rosnava, não demonstrava medo. Pelo contrário, parecia determinado a permanecer ali até que ele aceitasse o que estava sendo entregue, como se aquela entrega fosse mais importante do que qualquer desconforto físico que o pobre bicho estivesse sentindo. Daniel estendeu a mão tremendo, num gesto quase reverente, e o cachorro, sem hesitar, soltou o objeto em sua palma com uma docilidade que o desconcertou completamente, porque aquilo era a última coisa que ele merecia receber: confiança, entrega, até mesmo uma espécie de perdão silencioso. O objeto caiu na mão de Daniel com um peso inesperado, e quando ele o virou para ver melhor, sentiu seu coração dar um salto doloroso dentro do peito. Era a carteira dele, a carteira que ele não via desde o dia do acidente, porque no desespero e na pressa de ir embora, sem olhar para trás, ela havia caído no asfalto sem que ele percebesse. O choque atravessou seu corpo como uma lâmina fria, cortando não só a surpresa, mas também a vergonha, porque o animal que ele havia abandonado à própria sorte agora estava devolvendo algo seu, algo de valor, algo que qualquer outro cachorro teria ignorado, mas que aquele que ele atropelou havia levado, carregado, guardado e trazido de volta até sua porta, como se estivesse lhe entregando não apenas uma carteira perdida, mas um espelho moral onde Daniel seria obrigado a se ver como realmente era. Ele abriu a carteira com cuidado e a visão de seus documentos, cartões e até um bilhete antigo guardado ali dentro fez seu estômago revirar, porque tudo estava levemente sujo, mas intacto, organizado de forma que parecia impossível que um cachorro tivesse percorrido longas distâncias carregando aquilo na boca sem destruir tudo.
E foi aí que começou a surgir uma pergunta incômoda em sua mente. Como o cachorro havia encontrado sua casa? Como sabia onde entregá-la? Como sobreviveu ferido o suficiente para caminhar até ali? Nada fazia sentido, mas tudo era real demais para ser ignorado. Daniel sentiu uma onda de vergonha tão profunda que precisou se ajoelhar no chão para respirar. E quando o fez, o cachorro se aproximou lentamente, com o corpo machucado se movendo num esforço doloroso, mas ainda assim determinado, como se quisesse mostrar que não tinha medo dele, nem raiva, nem ressentimento, apenas um propósito silencioso que Daniel ainda não conseguia compreender. E ao vê-lo tão perto, tão frágil e ao mesmo tempo tão leal, algo dentro dele finalmente quebrou. Aquela casca dura de arrogância, de displicência, de negação que ele carregava há anos, talvez por medo de encarar as próprias falhas, talvez por conveniência de quem acredita que sempre pode fugir das consequências. Ele estendeu a mão com cuidado, quase pedindo permissão, e tocou a cabeça do cachorro, sentindo a mistura áspera do pelo sujo e da pele machucada. E naquele toque, tão simples e ao mesmo tempo tão devastador, Daniel sentiu que algo dentro dele estava sendo rearrumado, como se seus valores estivessem sendo puxados para o lugar certo pela primeira vez em muito tempo. A culpa se transformou em ação, não em palavras vazias, nem em pensamentos de arrependimento que morrem na intenção, mas em ação verdadeira. E num impulso sincero, ele pegou o cachorro no colo, mesmo que fosse pesado, e mesmo que o contato com as feridas o deixasse tenso, porque naquele momento a prioridade não era o nojo, nem o medo, nem a hesitação, mas sim salvar o animal que havia sobrevivido ao seu erro e ainda assim mostrado uma lealdade incompreensível. Ele o levou para dentro de casa com cuidado e pela primeira vez em dias sentiu que estava fazendo algo certo, algo que talvez não apagasse o que aconteceu, mas que podia ser o início de uma reparação. O cachorro, apesar da dor visível, ficava quieto em seus braços, como se confiasse nele de uma forma que Daniel não sentia que merecia, e isso apenas aumentava a determinação em ajudá-lo. Colocou-o no chão da sala, preparou água, separou toalhas, tentou improvisar um cuidado preliminar enquanto ligava para a clínica veterinária mais próxima, explicando com a voz trêmula que precisava de ajuda urgente. Mas enquanto fazia tudo isso, uma sensação incômoda, quase espiritual, crescia dentro dele, como se aquele cachorro não estivesse ali por acaso, nem apenas para devolver sua carteira, mas para revelar algo maior, uma verdade que envolvia não apenas culpa e responsabilidade, mas talvez algum tipo de conexão que ele ainda não compreendia. Porque o olhar do animal era profundo demais, consciente demais, concentrado demais, como se estivesse tentando dizer algo, como se estivesse aguardando que Daniel finalmente percebesse que aquilo tudo não era apenas sobre um acidente, mas sobre um encontro destinado a transformar sua vida de uma forma que ele ainda não tinha capacidade de entender. E quando o veterinário finalmente chegou, examinando o cachorro com cuidado e explicando que as feridas eram sérias, mas tratáveis, Daniel sentiu uma onda de alívio que quase o derrubou. No entanto, algo mais chamou sua atenção. O veterinário encontrou, preso ao colar improvisado do cachorro, um pequeno pedaço de pano rasgado, sujo, mas claramente pertencente a uma camiseta infantil. Algo que não estava ali no dia do atropelamento. Algo que o cachorro carregou de algum lugar. Algo que não fazia sentido, mas que, ao mesmo tempo, parecia anunciar que a carteira não era a única coisa que o cachorro havia trazido de volta. E essa descoberta, por menor que fosse, abriu a porta para um mistério que transformaria não apenas a vida de Daniel, mas tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo, sobre o passado e sobre aquele animal que parecia ter surgido na vida dele com uma missão.
A noite caiu sobre a cidade como um enorme cobertor de sombra. E Daniel caminhava pelas ruas estreitas, sem direção concreta, como se cada passo fosse arrastado por um peso invisível que pendia de sua consciência. O vento frio tocava seu rosto, lembrando-o de algo que vinha tentando enterrar desde o acidente. A verdade de que havia fugido, deixado para trás um ser indefeso e continuado sua vida como se nada tivesse acontecido. E agora, com aquele cachorro de olhos feridos aparecendo repetidamente à porta de seu prédio, como um fantasma vivo, um sinal, ou talvez até um mensageiro silencioso, aquele passado voltava a se erguer diante dele. Daniel tentava, desesperadamente, entender por que o animal o seguia, o encontrava e o observava como se esperasse algo que ele ainda não sabia dar. Ele caminhava pela cidade como um homem em busca de si mesmo, procurando respostas que talvez estivessem escondidas dentro dele e não nas ruas que percorria. As luzes dos postes criavam poças de claridade sobre o asfalto molhado e a cada reflexo ele via um vislumbre daquele momento terrível. O impacto, o latido de dor, o seu olhar de pânico pelo retrovisor enquanto acelerava, fugindo de tudo, inclusive de si mesmo. Eu devia ter parado. Por que não parei? Murmurava ele, sentindo a garganta apertar. Lá no fundo, Daniel sabia a resposta, mas não queria aceitá-la. O medo. Medo de ser culpado. Medo de ser condenado. Medo de enfrentar as consequências. Mas agora, depois de tudo, parecia que o universo se recusava a deixá-lo seguir sem enfrentar a própria alma. E naquele instante em que se perdeu nesses pensamentos, ouviu um som baixo, arrastado, quase um lamento. O som vinha de um beco lateral iluminado apenas por uma pequena lâmpada quebrada, que piscava como um olho cansado. Daniel parou, sentindo o corpo congelar. O som era familiar. Era um choro de cachorro. Seu coração acelerou. Ele respirou fundo antes de se aproximar do beco, seus passos ecoando com um ritmo irregular sobre o chão úmido. À medida que avançava, a sombra de um pequeno corpo se revelava na escuridão. E lá estava ele, Rex. O cachorro estava deitado, respirando com dificuldade, a pata ferida ainda mais inchada do que da última vez que Daniel o vira. Mesmo assim, quando o animal percebeu o movimento, levantou a cabeça com o pouco de força que tinha e balançou o rabo de forma quase imperceptível. O cachorro tinha reconhecido o homem que havia sido responsável pela sua dor, e ainda assim estava feliz por vê-lo. Essa cena rasgou algo tão profundo dentro de Daniel que ele precisou apoiar-se na parede ao lado. Como poderia um animal ferido, abandonado, traído, ainda assim olhar para ele com aquele brilho manso? "Por quê?", sussurrou Daniel, sentindo o peito arder. "Por que você não me odeia?" O cachorro tentou se levantar, mas seu corpo fraquejou e ele caiu novamente. Daniel se ajoelhou ao lado de Rex, passando a mão tremendo por seu pelo sujo e ressecado. O toque fez o animal fechar os olhos, como se encontrasse conforto ali. E essa entrega silenciosa, essa confiança que ele não merecia, foi como um soco na alma. "Eu não posso deixar isso continuar. Eu errei muito", murmurou o homem. As palavras saíam entrecortadas, como se fossem pedras sendo expelidas de dentro de si. Daniel sentiu uma espécie de urgência. Pela primeira vez desde o acidente, não queria fugir, não queria evitar, não queria esconder, queria reparar, queria salvar, queria se redimir. Ele pegou Rex com cuidado, posicionando o cão contra o peito. Era leve. Leve demais para um cachorro daquele tamanho. Mal alimentado, doente e exausto. Daniel abraçou-o com firmeza e saiu do beco, correndo como se sua vida dependesse daquilo. Cada passo, cada respiração pesada, parecia reescrever o seu passado.
Era como se ele estivesse correndo não apenas para levar Rex a um veterinário, mas para resgatar a si mesmo do abismo onde havia se deixado cair. Quando chegou à clínica mais próxima, entrou atropelando o silêncio da madrugada. Os poucos funcionários de plantão olharam para ele, assustados com sua expressão aflita. Ele foi atropelado. Faz alguns dias, eu encontrei ele assim. Por favor, ajuda, disse Daniel, a voz tremendo. Ele não teve coragem de dizer a verdade, ainda. Mas havia um peso diferente em sua voz. Um peso que dizia que aquilo era apenas o começo. O veterinário, um homem baixo de olhar atento, pegou Rex com cuidado e o levou para dentro da sala de emergência. Daniel ficou no corredor aguardando, andando de um lado para o outro, mãos nos cabelos, respiração curta, fragmentada. O mundo parecia suspenso naquele instante. Ele se lembrava do momento do impacto, lembrava do olhar do cachorro no chão, lembrava de ter acelerado, lembrava de tudo, e a vergonha queimava seus ossos. Depois de um longo tempo, o veterinário saiu da sala. Daniel prendeu a respiração. Ele está muito fraco, mas chegou a tempo. Vamos fazer o possível, mas quero saber uma coisa. Esse cachorro é seu? A pergunta cortou o ar como uma lâmina fina. Daniel sentiu tudo parar. Ali, naquele corredor frio, não havia mais como mentir. O rosto do veterinário mostrava uma seriedade que parecia enxergar além das palavras. Daniel respirou fundo e, ao invés de fugir pela terceira vez, escolheu ficar. Não, quer dizer, não era meu, respondeu com sinceridade. E então, num impulso de verdade, completou. Eu fui o responsável pelo acidente. Eu atropecei ele e eu fugi. O veterinário ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando o homem profundamente. E agora está aqui, trazendo ele no colo. Daniel baixou a cabeça. Eu quero consertar o que fiz, o que for preciso. O veterinário assentiu. Então comece ficando por perto. Ele vai precisar de você. Daniel sentou-se, deixando o corpo desabar na cadeira. Era como se algo tivesse finalmente quebrado dentro dele, e ao mesmo tempo, algo novo começava a nascer. Pela primeira vez, ele não sentia apenas culpa, sentia responsabilidade, sentia vontade de ser melhor. E talvez, apenas talvez, aquele cachorro que ele quase tinha matado fosse o mesmo que iria salvá-lo. A madrugada avançou devagar e Daniel permaneceu sentado ao lado do vidro da sala onde Rex estava sendo tratado. Observava o peito do animal subir e descer, ainda fraco, mas lutando pela vida. E quanto mais o tempo passava, mais o homem sentia que esse laço inesperado estava mudando tudo. Ele não sabia por quê, não sabia como, mas sabia que aquela história ainda não tinha terminado e que o que viria a seguir seria definitivo. Porque algo dentro dele dizia que Rex carregava mais do que dor, carregava um propósito. E algo dizia que o cachorro tinha voltado até ele por um motivo muito maior do que Daniel podia imaginar. A noite caiu sobre a cidade como um enorme cobertor de sombra. E Daniel caminhava pelas ruas estreitas, sem direção concreta, como se cada passo fosse arrastado por um peso invisível que pendia de sua consciência. O vento frio tocava seu rosto, lembrando-o de algo que vinha tentando enterrar desde o acidente. A verdade de que havia fugido, deixado para trás um ser indefeso e continuado sua vida como se nada tivesse acontecido. E agora, com aquele cachorro de olhos feridos, aparecendo repetidamente à porta de seu prédio, como um fantasma vivo, um sinal, ou talvez até um mensageiro silencioso, aquele passado voltava a se erguer diante dele. Daniel tentava, desesperadamente, entender por que o animal o seguia, o encontrava e o observava como se esperasse algo que ele ainda não sabia dar.
Ele caminhava pela cidade como um homem em busca de si mesmo, procurando respostas que talvez estivessem escondidas dentro dele e não nas ruas que percorria. As luzes dos postes criavam poças de claridade sobre o asfalto molhado e a cada reflexo ele via um vislumbre daquele momento terrível. O impacto, o latido de dor, o seu olhar de pânico pelo retrovisor enquanto acelerava, fugindo de tudo, inclusive de si mesmo. Eu devia ter parado. Por que não parei? Murmurava ele, sentindo a garganta apertar. Lá no fundo, Daniel sabia a resposta, mas não queria aceitá-la. O medo. Medo de ser culpado. Medo de ser condenado. Medo de enfrentar as consequências. Mas agora, depois de tudo, parecia que o universo se recusava a deixá-lo seguir sem enfrentar a própria alma. E naquele instante em que se perdeu nesses pensamentos, ouviu um som baixo, arrastado, quase um lamento. O som vinha de um beco lateral iluminado apenas por uma pequena lâmpada quebrada, que piscava como um olho cansado. Daniel parou, sentindo o corpo congelar. O som era familiar. Era um choro de cachorro. Seu coração acelerou. Ele respirou fundo antes de se aproximar do beco, seus passos ecoando com um ritmo irregular sobre o chão úmido. À medida que avançava, a sombra de um pequeno corpo se revelava na escuridão. E lá estava ele, Rex. O cachorro estava deitado, respirando com dificuldade, a pata ferida ainda mais inchada do que da última vez que Daniel o vira. Mesmo assim, quando o animal percebeu o movimento, levantou a cabeça com o pouco de força que tinha e balançou o rabo de forma quase imperceptível. O cachorro tinha reconhecido o homem que havia sido responsável pela sua dor, e ainda assim estava feliz por vê-lo. Essa cena rasgou algo tão profundo dentro de Daniel que ele precisou apoiar-se na parede ao lado. Como poderia um animal ferido, abandonado, traído, ainda assim olhar para ele com aquele brilho manso? "Por quê?", sussurrou Daniel, sentindo o peito arder. "Por que você não me odeia?" O cachorro tentou se levantar, mas seu corpo fraquejou e ele caiu novamente. Daniel se ajoelhou ao lado de Rex, passando a mão tremendo por seu pelo sujo e ressecado. O toque fez o animal fechar os olhos, como se encontrasse conforto ali. E essa entrega silenciosa, essa confiança que ele não merecia, foi como um soco na alma. "Eu não posso deixar isso continuar. Eu errei muito", murmurou o homem. As palavras saíam entrecortadas, como se fossem pedras sendo expelidas de dentro de si. Daniel sentiu uma espécie de urgência. Pela primeira vez desde o acidente, não queria fugir, não queria evitar, não queria esconder, queria reparar, queria salvar. Queria se redimir. Ele pegou Rex com cuidado, posicionando o cão contra o peito. Era leve. Leve demais para um cachorro daquele tamanho. Mal alimentado, doente e exausto. Daniel abraçou-o com firmeza e saiu do beco, correndo como se sua vida dependesse daquilo. Cada passo, cada respiração pesada, parecia reescrever o seu passado. Era como se ele estivesse correndo não apenas para levar Rex a um veterinário, mas para resgatar a si mesmo do abismo onde havia se deixado cair. Quando chegou à clínica mais próxima, entrou atropelando o silêncio da madrugada. Os poucos funcionários de plantão olharam para ele, assustados com sua expressão aflita. Ele foi atropelado. Faz alguns dias, eu encontrei ele assim. Por favor, ajuda, disse Daniel, a voz tremendo. Ele não teve coragem de dizer a verdade, ainda. Mas havia um peso diferente em sua voz. Um peso que dizia que aquilo era apenas o começo. O veterinário, um homem baixo de olhar atento, pegou Rex com cuidado e o levou para dentro da sala de emergência. Daniel ficou no corredor aguardando, andando de um lado para o outro, mãos nos cabelos, respiração curta, fragmentada.
O mundo parecia suspenso naquele instante. Ele se lembrava do momento do impacto, lembrava do olhar do cachorro no chão, lembrava de ter acelerado, lembrava de tudo, e a vergonha queimava seus ossos. Depois de um longo tempo, o veterinário saiu da sala. Daniel prendeu a respiração. Ele está muito fraco, mas chegou a tempo. Vamos fazer o possível, mas quero saber uma coisa. Esse cachorro é seu? A pergunta cortou o ar como uma lâmina fina. Daniel sentiu tudo parar. Ali, naquele corredor frio, não havia mais como mentir. O rosto do veterinário mostrava uma seriedade que parecia enxergar além das palavras. Daniel respirou fundo e, ao invés de fugir pela terceira vez, escolheu ficar. Não, quer dizer, não era meu, respondeu com sinceridade. E então, num impulso de verdade, completou. Eu fui o responsável pelo acidente. Eu atropecei ele e eu fugi. O veterinário ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando o homem profundamente. E agora está aqui, trazendo ele no colo. Daniel baixou a cabeça. Eu quero consertar o que fiz, o que for preciso. O veterinário assentiu. Então comece ficando por perto. Ele vai precisar de você. Daniel sentou-se, deixando o corpo desabar na cadeira. Era como se algo tivesse finalmente quebrado dentro dele, e ao mesmo tempo, algo novo começava a nascer. Pela primeira vez, ele não sentia apenas culpa, sentia responsabilidade, sentia vontade de ser melhor. E talvez, apenas talvez, aquele cachorro que ele quase tinha matado fosse o mesmo que iria salvá-lo. A madrugada avançou devagar e Daniel permaneceu sentado ao lado do vidro da sala onde Rex estava sendo tratado. Observava o peito do animal subir e descer, ainda fraco, mas lutando pela vida. E quanto mais o tempo passava, mais o homem sentia que esse laço inesperado estava mudando tudo. Ele não sabia por quê, não sabia como, mas sabia que aquela história ainda não tinha terminado e que o que viria a seguir seria definitivo. Porque algo dentro dele dizia que Rex carregava mais do que dor, carregava um propósito. E algo dizia que o cachorro tinha voltado até ele por um motivo muito maior do que Daniel podia imaginar. Se a história de Daniel e do cão que voltou para mudar sua vida tocou o seu coração, então não deixe essa mensagem morrer aqui. Clique em gostei, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que precisam dessa reflexão. Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias reais, emocionantes e transformadoras como esta. E, principalmente, compartilhe. Talvez alguém que você conhece esteja precisando lembrar que um gesto, por menor que pareça, pode mudar destinos inteiros. Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos na próxima história.